Muito bom estarmos reunidos, podendo louvar o nosso Deus. Isso é maravilhoso. Cantarmos, exaltarmos o nome do nosso Santo Deus. E bom também podemos ter a oportunidade de crescermos juntos diante daquilo que Deus fala através da sua palavra. E no final do ano passado, o pastor Domingos chegou para mim e falou: Tiago, você pode pregar dia 25 de janeiro, que é hoje? Falei, posso. E desde então, desde aquele dia eu comecei a orar, comecei a meditar na palavra de Deus, para aquilo que Ele gostaria de falar, em primeiro lugar, ao meu coração. E foi interessante que sempre que eu pensava, preciso pensar em algo para falar no dia 25, na mensagem, a palavra que vinha à minha mente era a obediência. Às vezes eu saía para correr, nesses momentos às vezes eu oro, penso na vida e pensava, que mensagem eu posso trazer? E vinha obediência. E aí estudando, procurando, me deparei com 1 João, capítulo 2, de 3 a 6, que falou bastante ao meu coração. E aí foi interessante que o pastor Domingos começou a pregar a série no livro de Romanos, Vivendo na Fé. E uma das coisas que ele falou bastante é sobre a obediência. E aí eu comecei a pensar, poxa, acho que isso será interessante. Terá a ver com aquilo que o Domingos tem pregado, tem desafiado. Quem sabe aí possa servir de uma nota de rodapé, igual temos na nossa Bíblia de estudo. Geralmente temos lá embaixo uma partezinha, quando nos ajuda a entender melhor um texto, uma passagem, uma palavra. É como se tivesse o pastor Domingos pregando em Romanos, quando ele falasse obediência, viria essa notinha de rodapé. E eu espero que assim como Deus tem me desafiado, Ele possa desafiar a você também. Domingos tem pregado a série de mensagens, começou no livro de Romanos, há 2 domingos, 3 atrás. Tem nos desafiado a viver pela fé. E tem falado que a obediência evidencia o viver pela fé. Mas eu gostaria de contar uma história, relembrar algo que vivi desde pequeno, para que a gente possa entender um pouco aquilo que Deus possa falar aos nossos corações. Eu lembro que desde pequenininho eu tinha uma grande paixão, começou antes do futebol, essa paixão por um esporte, só que era o automobilismo. E lá antes dos 5 anos de idade, eu me lembro que meu pai me acordava nas madrugadas para assistir uma corrida de Fórmula 1. Em especial para assistir o Ayrton Senna. E aquela cena se repetia todo final de semana. E era muito legal. Eu gostava. Às vezes quando meu pai não acordava e perdíamos a corrida, eu ficava triste. Não assistimos. Porque eu comecei a pegar paixão, a gostar de Fórmula 1, da alta velocidade. Tanto é que minha mãe começou e meu pai me dar carrinhos de presente. E eu lembro como se fosse hoje, colocando no chão da sala. Minha mãe disse que eu passava horas ali. Para mim eram horas, né? Talvez seriam ali 30 minutinhos. Mas na minha cabecinha de criança eram longas horas. E eu colocava, fazia uma pista de corrida com alguns objetos da minha casa, pegava os carrinhos e fazia toda a parte da corrida, um carrinho de cada vez. E eu gostava daquilo. E era um carrinho, e às vezes tinha acidente, entrava o safety car para resgatar o carrinho, porque eu gostava. Tanto é que quando eu comecei a andar de bicicleta, alguns anos depois, eu comecei a aprender a andar de bicicleta dentro do quintal da minha casa. O problema é que o quintal não era muito grande, então eu ficava andando em círculos.
o que depois foi difícil quando tentava andar em linha reta. Mas fui para o desafio, porque eu gostava. Tirando as rodinhas, vamos andar. E nunca me esqueço, andando na calçada, quando eu fui tentar parar, me desequilibrei e caí num arbusto cheio de espinhos. Nunca mais esqueci. Voltei para casa e minha mãe, não vai doer, é só tirar com a pinça. E a minha paixão por velocidade crescia e crescia. Tanto é que quando morava em Atibaia, eu ia para a escola de bicicleta. Eram uns 20 minutos de bicicleta. E eu ia na minha mente numa corrida de bicicleta, mas para mim era uma corrida, era uma aventura, porque eu gostava. Era uma paixão. Com os 18 anos, o que mais almejamos? Tirar a carteira de motorista. Todo aquele processo legal, né? Sabe como que é, né? Você tem que fazer 10.000 balizas, estudar, fazer a provinha. Você ali aprende algumas coisas a respeito das leis, de trânsito, e você vai aprendendo. Mas eu nunca me esqueço, no dia que meu pai me levou para buscar a minha CNH, minha carteira de habilitação. Eu fiquei olhando, não era foto do Mr. Bean, era eu mesmo. E ele falou assim, aonde vamos agora? Eu falei, pai, vamos pegar a estrada. Ele falou, vamos? E como era bom sentir aquele vento. O carro não tinha ar-condicionado, então estava a janela aberta. Mas aquela emoção era muito boa. Aquela paixão que eu tinha desde criança, eu estava realizando aquele sonho. Andando em alta velocidade, considerada alta velocidade. O problema é que os anos foram se passando e quanto mais eu fui aprendendo a respeito de Deus, quem Ele é, quem eu sou e aquilo que devo fazer perante Deus, eu comecei a observar como eu estava dirigindo. Aquela minha paixão por alta velocidade, em alguns momentos, não estava certo. Me deparei com a placa de sinalização da estrada, limite de velocidade 110 km por hora. Porém, em muitos momentos, como era bom andar 120, 130, para chegar mais rápido, né? Ou às vezes estou atrasado, vou pisar um pouquinho mais aqui para chegar logo. Porém, Deus começou a me incomodar. Porque eu comecei a observar que não somente na estrada, mas até dentro da cidade, eu não respeitava algumas leis de trânsito. Eu não estava sendo obediente. E isso começou a me incomodar. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a parar para pensar. O que a palavra de Deus nos ensina sobre obediência? O que uma vida de obediência a Deus demonstra em atitudes? E com base nisso, Deus colocou diante de mim 1 João 2, de 3 a 6. Peço que vocês abram suas Bíblias. Mas antes de lermos, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia. Te agradecer porque a Tua palavra é viva e eficaz. E ela nos exorta, ela nos ensina como devemos viver. E Deus, assim como o Senhor já tem usado a vida do pastor Domingos, nos desafiando a vivermos pela fé, sabemos que uma forma de viver assim é tendo uma vida de obediência. Então eu peço, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e continue transformando
para que possamos refletir a Cristo aonde quer que estejamos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler 1 João capítulo 2, versículos de 3 a 6, que diz assim: Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. É interessante ver nesse texto que ele aborda dois aspectos diferentes. Um sobre a obediência e outro sobre a não obediência. Sobre obedecer, o que podemos ver no texto, que se estou obedecendo significa que eu conheço. Que eu conheço uma lei, que eu conheço um mandamento. Isso vai produzir em mim um crescimento, por isso fala que estamos sendo aperfeiçoados. E o resultado é que vamos andar como ele andou, como Jesus andou. Porém, se eu não obedeço, eu serei um mentiroso, afinal de contas eu conheço, mas não obedeço. Eu não vou crescer, eu vou andar como eu quero, vou andar como bem me entender. Eu não quero olhar para a questão hoje do não obedecer, mas sim olharmos para os benefícios se obedecermos à palavra de Deus. Se buscarmos em obediência, colocar em prática quais são esses benefícios, quais os benefícios de viver em obediência à palavra de Deus. E eu vou usar o exemplo que citei a respeito da minha paixão de dirigir e aquilo que Deus começou a trabalhar na minha vida. Olha como é interessante se eu desrespeitar uma lei, nesse caso, do limite de velocidade. Se eu desrespeito essa lei, eu vou tomar uma multa. Hoje a gente sabe que não é barato, né? Eu vou consumir mais combustível, o que também não vai sair tão barato assim. E eu vou aumentar o risco da minha vida, da vida de outras pessoas, de talvez causar um acidente. Agora, se eu respeitar essa lei, a mesma lei, eu não vou receber uma multa, o que é muito bom. Eu vou economizar combustível. E eu terei uma viagem mais segura. Se eu obedecer essa lei, significa que eu a conheço. Eu sei que é errado. Porém, logo, se eu não obedecer, o que o versículo 4 fala? Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Aqui trazendo para a nossa vida, aplicando na nossa vida, diante de Deus, como filhos de Deus. Se eu não obedeço a algo que eu conheço, eu sou um mentiroso. Viver em obediência significa que vivemos na verdade. Verdade essa que é Cristo Jesus. Verdade esta que é a palavra de Deus. Ele é a verdade. E nele devemos viver, crer
confiar, viver pela fé. Será que temos vivido na verdade? Talvez analisando a minha vida, você analisando a sua, não só se tratando daquilo que podemos e devemos colocar em prática, o que aprendemos da palavra de Deus, mas também aquilo que vivemos no dia a dia, as leis, as pessoas que estão ao nosso redor. Será que temos obedecido à lei de Deus? Qual é a consequência de desobedecer a palavra de Deus? Eu vou pecar, eu vou agir na carne, segundo as minhas paixões, segundo aquilo que eu quero fazer. Eu vou envergonhar o nome de Cristo. Eu não vou dar um bom testemunho. Mas quais são as consequências de obedecer a palavra de Deus? Eu não irei pecar, eu vou obedecê-lo. Estarei agindo no Espírito, que me guia, me orienta. Estarei honrando o nome de Cristo. Quais são os benefícios que eu tenho de obedecer à lei? São muitos. Mas às vezes não notamos e não percebemos isso. Você quer ver alguns exemplos? Não sei se você já parou para pensar, mas eu nunca vi em nenhum lugar que se você contar uma mentira, imediatamente vem alguém com um bloquinho e fala, multado. Você acabou de mentir. E aí vem uma notificação na sua casa no valor de R$10.000. Acho que a gente ia ter bastante dificuldade, né? A questão é que a gente sabe que é errado. A gente cresce ouvindo mentira é errado. Mas muito mais do que isso, a Bíblia, a palavra de Deus nos exorta e mostra que mentira é errado. É um ato de desobediência. Você não terá benefício nenhum. Talvez momentaneamente você vai contar uma mentirinha, mas quando é pego, a casa cai. Não tem benefício. Provérbios 19:5 diz: a falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Vocês querem ver outro exemplo? Desobedecer os pais. Imagina que toda vez que você desobedece o seu pai e a sua mãe, você comete uma infração e você vai receber uma multa também. Você vai ser multado a primeira vez com 50% da redução da sua mesada. Só que se você for reincidente, 1 mês sem internet. Para alguns é pior do que perder 50% da mesada, né? Hoje, se não estiver conectado, parece que não tem vida. A questão é que também sabemos que é errado. Crescemos aprendendo sobre isso. Você deve obedecer os seus pais. Você deve respeitar os seus pais, assim como as autoridades. Mas a palavra de Deus também exorta e ensina como devemos viver diante disso. Efésios 6, de 1-3 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Obedeça a seus pais, pois isso é justo. Eu lembro
uma vez que morava em São Paulo, e de frente para minha casa, numa esquina, tinha um bar e tinha uma máquina lá que você colocava umas fichinhas e quantas fichinhas você derrubasse, você ganhava um dinheiro, e tinha uma fichinha especial de uma cor azul. E uma vez eu derrubei ela antes de ir para a escola e eu ganhei R$ 50. Fiquei felizão. Aí um dia de noite eu falei pro meu pai: pai, estou indo na casa do meu amigo. Ele falou: tá bom, você vai na casa de quem? Ah, do fulano, mora aqui em frente de casa, tal. Tá bom. Lá fui eu, toquei a campainha, ninguém atendia. Aí eu olhei pro lado, vi a maquininha me dando tchau, falando: venha cá. Aí eu fiquei pensando: não, mas eu falei que eu ia na casa do meu amigo. Ah, vou lá rapidinho, não custa nada. Vamos lá, né? Quem sabe eu ganho mais um dinheirinho para comprar bala, salgadinho. E fui. Era de noite já. Não era um local apropriado para uma criança de 11, 12 anos. E tô lá jogando, feliz da vida, quando eu sinto um leve puxão na minha orelha. E quando eu viro para trás, meu pai. Ele simplesmente perguntou: aonde você falou que ia? Pai, eu ia na casa do meu amigo. Então, se ele não estava lá, voltasse para casa. Mas pai, não é mais, é perigoso. E deu o sermão, e eu: tá bom, vamos para casa. E eu fui praticamente sem tocar os pés no chão, segurado pela orelha. E chegando em casa, disciplina. Talvez não foi assim: nossa, que ato de desobediência. Nossa, uma mentira. Mas se eu falei: vou na casa do meu amigo, eu deveria ir lá. Não estando lá, voltasse para casa. Por que será que a gente desobedece? Por que nós desobedecemos? Porque mesmo conhecendo a verdade, nós somos tentados a fazer o que é errado. Talvez a minha paixão por alta velocidade ajude a entender isso. Porque como é bom, né? Estar no carro, sentir que você está no controle, aquele prazer. E aí, não estou preocupado com o limite de velocidade, não. Eu quero mais, sentir esse prazer. O problema é que eu sempre vou querer mais, mais e mais. Por isso Deus nos exorta e nos adverte a vivermos em obediência, porque Ele conhece eu e você. Ele sabe que a carne, o pecado que habita em nós, é um mal tremendo. Diante de todo esse processo, Deus começou a transformar o meu coração. Pecado é uma ofensa contra Deus. E viver em santidade significa que estou vivendo na verdade, em obediência. A verdade é, como diz no versículo 5, se alguém obedece a sua palavra, nele o verdadeiro amor de Deus está aperfeiçoado. Aquele que obedece, Deus vai transformando. Que a gente possa pensar nisso à medida que aprendermos a amar ao Senhor mais e mais, a viver com a marca da obediência em nossas vidas, isso será mais uma alegria do que um fardo. À medida que aprendermos a amar ao Senhor mais e mais, a viver com a marca da obediência em nossas vidas,
isso será mais uma alegria do que um fardo. O problema é que muitas vezes olhamos para as coisas de Deus, aquilo que fazemos, ou vivemos, ou somos, e tudo às vezes não se passa de um trabalho ou uma simples tarefa. Vou fazer por fazer. Vai se tornar um fardo. É uma simples tarefa, mas se o meu coração não estiver totalmente ali, vai se tornar um fardo, vai se tornar algo chato. E a carne tem essa luta para que a gente desobedeça, para que envergonhemos o nome de Cristo. Um exemplo disso, não sei quantas vezes já paramos para pensar, hoje eu vou orar, hoje eu vou dobrar os meus joelhos, vou orar por 5 minutos. Ai, como é difícil. Ai, dá aquele cansaço, tá calor. Agora, se no mesmo local onde estou em minha casa, eu decido assistir um filme por 2 horas, o tempo passa. Não estou falando que assistir filme é errado, mas estou usando a questão do tempo. Às vezes internet, gastamos tempo com tantas coisas e parece que ler a Bíblia. Comentei com os jovens ontem que uma vez eu ouvi de um amigo, cara, quando eu não estou conseguindo dormir, eu pego a Bíblia para ler porque vai dar sono e eu vou dormir mesmo. Mas é verdade, a carne está lutando contra. Uma vez, quando estava no seminário, um amigo fez a seguinte pergunta. Quando entramos no carro, ele perguntou: e aí? Vamos viajar com ou sem Jesus? Porque se a gente decidir viajar sem Jesus aqui no carro, ixi, aí a gente pode acelerar, pisar fundo, né? Desrespeitar a lei. É lógico que era uma brincadeira, mas espero que tenha sido. Mas a verdade é que uma pergunta como essa significa que talvez sem Jesus podemos fazer mais coisas erradas. Vamos deixar que aquela paixão nos domine, aquele prazer momentâneo que o mundo oferece nos domine, e vamos nos deixar levar. Talvez a exemplo de infringir uma lei de alta velocidade na estrada, o resultado seja a morte, um acidente. Não traz benefício nenhum para a minha vida. Mas a lei ela é colocada ali para a nossa segurança. E é isso que Deus faz com a sua palavra. Ele quer que a gente viva na verdade em segurança, desfrutando dia após dia dessa maravilhosa vida que Ele tem nos dado. Um dia eu decidi viajar com Jesus, viver com Jesus e andar como Ele andou. Mesmo sabendo que não seria fácil, porque eu sei que não sou perfeito. Eu sei o mal que habita em mim, eu sei do pecado que dia após dia está lutando para desagradar a Deus. Mas eu escolhi viver de acordo com a palavra. E assim como o pastor Domingos tem pregado, de viver pela fé, talvez enfrentaremos zombarias, perseguições, mas eu estarei fazendo isso e sofrendo isso pelo nome de Cristo. No versículo 6, para finalizarmos, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou.
Se nós afirmamos, eu amo a Jesus, viva em obediência. Se nós afirmamos que Ele é o Senhor da minha e da sua vida, vivamos em obediência. Se você diz que conhece a palavra de Deus, obedeça. Devemos andar como Ele andou. E eu tenho certeza que uma vida de obediência, as pessoas vão notar. Verão que somos diferentes na questão do agir, porém, ainda somos pecadores. O que nos separa é que cremos em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Então, Tiago, viva em obediência. Se você afirma que crê, viva em obediência. Vamos orar? Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Palavra essa que nos exorta, nos ensina e nos guia numa maravilhosa vida. Deus, nos ajude a vivermos em obediência, pois assim eu tenho certeza que o Senhor estará trabalhando e transformando as nossas vidas, para que Jesus Cristo esteja refletindo nas nossas ações, palavras, e as pessoas possam ver que o Senhor vivo está. Nos ajude, Deus, a termos a marca da obediência, a vivermos pela fé. Em nome de Jesus. Amém.